E dando sequência ao nosso podcast da Atlântica Natural, que tem como principal objetivo levar conhecimento para que você desenvolva esse negócio com muito menos estresse, mais sabedoria e, claro, em menos tempo. Não se esqueça de uma coisa, ative o sininho, curta, comente e compartilhe esse podcast para que mais pessoas tenham acesso a todas essas informações, ok? Bruno, voltando aqui. Bora, então, Wagner. Nós já falamos que você passou perrengue. A gente acha que não, né? Quando olha assim um líder, fala, misericórdia, é a vida que eu quero ter. Mas teve alguns perrengues. Muitos. Mas aí teve um vira, não teve, Bruno? Teve. Quando que foi aquele momento que você falou, agora sim? Wagner, eu tive várias chaves que foram viradas. Algo em comum é o seguinte, sempre foi num evento. Eu nunca tive um momento de virada e de decisão fora de um evento. Então aí, ó, mais um ensinamento para você. São nos eventos que você aparece, que você desperta, você vira uma chave e quem sabe aí seja o seu momento de virada. Sem dúvida. E quem fala muito disso até, Wagner, só antes de entrar nisso, é o Anthony Robbins, no livro Desperte Seu Gigante Interior. Ele fala o seguinte, do limiar emocional. Sim. Então ele fala que você procurar despertar esse limiar emocional, que é aquele momento da decisão, aquele momento do chega, daqui para frente vai ser diferente. Esse despertar, ele tem que ser provocado. Ele pode ser provocado por uma humilhação, mas vai por mim, eu não recomendo. Por uma humilhação não vale a pena. Por um momento muito difícil não vale a pena. Ele pode ser despertado, Wagner, num evento. E é o que acontece na maioria das vezes. É o que acontece. E um evento sempre aconteceu quando eu estava vendo um treinamento de um líder. Então, quando eu via lá um líder, alguém que tinha um resultado que eu gostaria de ter, quando ele falava aquilo me rasgava por dentro. E até hoje, Wagner, eu trago isso comigo, como eu te falei aqui agora há pouco no nosso podcast. Todos os dias eu preciso despertar as minhas emoções. Tem algo que eu costumo fazer também, Wagner, que é pôr o foninho de ouvido e ouvir um áudio meu mesmo. Ah, que legal. Um vídeo meu mesmo. Okay. E às vezes eu gravo algumas coisas, por exemplo, o que eu vou falar no meu reconhecimento de Royal está gravado há mais de um ano. Ah, esse é o teu quadro de sonhos, na verdade, está aqui a sua voz falando aquilo que vai acontecer, né? A coisa mais gostosa é eu sair para fazer uma caminhada e ouvir eu falando as frases para mim mesmo do Royal, do como foi chegar lá. Isso eu já tenho há muito tempo pronto, Wagner. Então, porque é a certeza, mas enfim. E aí, Wagner, o que acontece? Esses momentos de virada, eles vieram num momento de dor. Tem uma frase que o Leandro Kensky me falou uma vez, que ele levou 15 meses para chegar a Imperial, na empresa que a gente estava, ele foi meu patrocinador, ele estava quebrado, ele precisava muito de uma mudança, e ele me contou uma história que é chocante, um dia eu compartilho, e ele falou o seguinte para mim, Brunão, quando a noite está mais escura é que o dia começa a clarear. Olha aí. E eu trago essa frase comigo, Vagnão, em todos os momentos que ficou insuportável para mim emocionalmente. Porque a gente precisa, às vezes, sair fora do ambiente e olhar que é o seguinte, tem um pouco de frescura e de drama nisso que eu tô, de sofrimento. Porque é um jogo emocional, Vagnão. Mas é legal você reconhecer isso. É legal. Porque quando você sai fora e olha para Atlântica, você fala assim, irmão, custa R$2.000 por ano o meu negócio. Não quebra ninguém. É verdade. Por mais que esteja difícil, o meu negócio custa R$170 em produtos que eu já usava por mês. Esse é o retrato de cima. É por isso, Vagnão, que a gente tem que se aconselhar com linha ascendente. Sempre. Por que o médico não pode operar o filho? Porque está envolvido emocionalmente na parada. Naquela história. Então é por isso que a gente precisa de um psicólogo, é por isso que a gente precisa de um patrocinador, de um Wagner Dias na nossa vida. Obrigado. Por quê, meu irmão? Porque o jogo é só emocional. Então tudo aqui... Quando alguém chega pra mim, Wagner, falando assim, Brunão, eu vou parar. Irmão, eu não aguento mais, eu tô a ponto de parar. Eu falo, calma. Você tá sem grana, né? Tô sem grana. É sempre assim, né? É só isso. Só que no primeiro momento ele não fala, eu vou parar porque tô sem grana. Eu vou parar porque a embalagem é feia, porque os treinamentos são aos domingos... Porque é cara, aí acha alguém para culpar. Exato. Mas você, com a sua habilidade, você já identifica. É grana, né? É grana. Esse é o diagnóstico número 1. Tem o número 2, que era o meu, Vagnão. Qual que sempre era? Cara, comparação. Eu já estava... Quando a gente chegou na nossa segunda empresa... A gente estava 2 anos numa empresa americana. Difícil pra caramba, mas que engrandeceu. Cara, foi minha melhor experiência porque eu aprendi muito. Tá falando da Monavi? Da Monavi. Okay. Quando eu fui pra segunda empresa, que foi a Renaudet... vendi uma garrafa de suco de açaí lá por 300 pau. Você tá doido, meu irmão. Aquilo lá não é produto pra multinível, não. E aí, ó... Vamos lá. Aí, cara, o que acontece?
Quando a gente chegou na segunda empresa, eu falei pra Ana assim, amor, olha a quantidade de produtos, olha o preço. Meu Deus do céu. Aqui nós somos pilotos de Fórmula 1 em pista de kart. Foi essa a frase que eu usei. E quando chegou, cara, passou 6 meses, nada. 1 ano, nada. 1 ano e meio, nada. Eu já estava mais do que insatisfeito. Eu estava pé da vida. Vagnão, eu ganhava bem, eu estava no meu emprego, a Ana também, eu dava aula em faculdade. Bicho, eu estava bem, de grana. O que eu fui fazer da minha vida? Só que, cara, eu queria tanto ter o resultado dos imperiais, eu queria tanto ser um diamante, que aquilo começou a me consumir. Eu chegava em casa, olhava pra Lulu, minha cachorrinha, ela latia, parece que ela falava assim, fracassado. Você entendia a linguagem cara, dela, né? eu me olhava no espelho, só que era eu comigo mesmo, eram as minhas emoções gritando. Então tem uma coisa legal, porque tem uma linha tênue aí, tá bom? Porque em um momento, pelo que o Bruno Caio está falando pra gente, e até algum momento, essa comparação que ele fazia era boa, porque ele queria estar ali. Mas teve um momento, essa ruptura, que essa linha começou a ser ruim, que essa cobrança começou a te fazer mal, não é isso? Exato. Tá. E aí, Vagnão, eu vou trazer paz e tranquilidade para todo mundo que está assistindo. Vamos lá. Um determinado dia, eu descobri que não era o trabalho que eu estava fazendo. Tem gente que mostra 1 milhão de planos e não encontra a pessoa. E tem gente que mostra 2 e cadastra o imperial. Mas também não é sorte, né? Não é sorte. Ah, então tá bom. O que é? Só que aí é o seguinte, Vagnão, encontrar as pessoas não depende da gente. Tudo que não depende da gente depende de um princípio. Qual? Alguns. O primeiro deles, empresa aberta dá lucro, empresa fechada dá prejuízo. Posição, precisa mostrar então. Você precisa Cara, tem vários princípios, mas eu vou falar de alguns que eu segui e deu certo. O primeiro, cara, o princípio das premissas, que é o mesmo princípio do dei e vos será dado. Okay. Então, por exemplo, cara, eu queria muito ser imperial, ser diamante, só que eu não agia como um. Vou dar um exemplo, tá? Hoje, o que eu falo para todos os diamantes nossos aqui acima da rede? Cara, você tem que amar esse negócio. Não é o que você fala. Isso aí, cara, dane-se o que você fala, é só uma historinha que você conta pra você mesmo. É um personagem, muitas vezes. Vagnão, a fé abstrata, ela se torna real é por meio das atitudes, como você age. Porque o maior líder da história fala o seguinte, quando você quer muito algo, você tem que pedir pro cara lá de cima como quem já recebeu. Sim. Não é pôr uma data, não é ficar falando pros outros, eu vou ser royal e vai... Não. Haja como um. Daqui a algum tempo. Então, o que eu comecei a fazer? Cara, tipo assim, se a Atlântica Natural é aquilo que vai prover tudo que você precisa na sua vida, Vagnão, se você acredita nisso de fato, porque a maioria não acredita, cara. Tem aquela fé meia bomba, né? Vamos ver no que vai dar. Se sobrar, quando sobrar, mas eu recebo só no 5º dia útil, perdeu, meu irmão. Isso aqui tem que ser mais, esse é o princípio número 1. Então, olha aí, a primeira lição, a primeira não, né, de tantas, mas desse assunto especificamente. Cara, princípio número 1. Legal. Tem um dia do mês, que é dia 31 ou dia 30, último dia do mês, você não pode dormir. Você tem que esperar virar o mês, esperar o presidente liberar o saldo, lá para 1h da manhã. E? O presidente liberou o saldo, você faz sua ativação, printa, posta no grupo com o seguinte texto, princípio. Empresa aberta dá lucro, empresa fechada dá prejuízo. Esse é o princípio número 1. Princípio número 2, não tem negociação com eventos. Algumas pessoas levam 3 anos para entender isso, então elas levam 3 anos para ter resultado. Começar a ter resultado. Foi o que aconteceu comigo, Vagnão. Quanto mais tempo você demorar para entender que não se perde um evento, um monte de gente perdeu o último evento, vou dar um exemplo aqui. Ok, cara, não queira ser um doido, você é maluco se você estiver tentando buscar resultado financeiro, independência financeira, indo no evento quando dá. Aniversário da Bisa, eu não vou. Domingo. Cara, não tem negociação. Isso aqui, meu irmão, tem que ter testosterona. Ou você tem sonho grande, ou não tem. Ninguém meia bomba, Vagnão. Chega lá. Então eu tive vários momentos de mais um evento veio e virou a chave. Vou falar só de mais um para fechar. Nós fomos num evento em Brasília. A gente estava apertado de grana nessa época. Eu e a Ana, foi só eu. Falou, não, vai você. Eu não ia ir nesse evento. Eu liguei pro meu patrocinador, falei, irmão, não vai dar para eu ir. E o Leandro Kensky, meu irmão, você lembra disso? Eu fiquei puto, meu irmão. Eu liguei e falei, cara, eu não vou para Brasília. Ele falou, se você não for para Brasília, não me liga mais, eu não quero mais falar com você, eu não vou trabalhar com você. Eita! E, cara, eu fiquei assim, quem que esse cara pensa que é, meu irmão? Falar desse jeito comigo? Vai se lascar. Sou a última bolachinha do pacote, sou da rede dele. E aí, cara, eu fiquei muito irado, mas eu fui.
Então valeu a pena ele falar assim com você. Cara, eu fiquei quieto, calado nesse evento. Eu fiquei com o sorriso pra baixo. Eu mal cumprimentei ele. Tava irmão. demonstrando que tava puto. Fui demonstrando. Sentei, não bati uma palma ao evento todo. E foi o evento de reconhecimento. Uma criança mimada, na verdade. Foi o evento de reconhecimento de titã da empresa lá. Tá. E, cara, nesse depoimento aí, cara, ele falou algo que me torceu por dentro, cara. Me torceu por dentro e ali eu tomei uma nova decisão. Nesse dia desse reconhecimento, foram 4 meses antes, foi em fevereiro, março, abril, maio, junho. Foi 4 meses antes da gente bater diamante. Foi essa decisão. Só que é o seguinte, eu tomei essa decisão, só que essa decisão que você toma no evento, ela dura pouco, por isso que é todo mês o seminário. E aí ela dura pouco. A banho também a gente toma todo dia. Banho também. Só que aconteceu, Vagnão, 2 meses depois desse episódio, foi quando eu decidi sair. Eu liguei pro meu patrocinador de novo! E falei, tô fora, quero minha vida de volta. E aí ele foi na minha casa, me resgatou. E aí pra finalizar, Vagnão, eu falei pra ele, eu tô fora. Ele ganhava uns 400 mil por mês na época. E eu teimoso, e ele foi na minha casa conversar comigo. E aí eu falando um monte de coisa negativa com relação ao negócio, né? Falando bem de mim, mal do negócio e tal. Aí ele falou assim, olha só, meu irmão. Eu acredito em você. Se você não acredita, o problema é seu. Eu ganho mais de 400 pau por mês nesse negócio. Eu tô aqui na sua casa. A sua linha é uma titica. Não paga gasolina que eu venho até aqui. Cara, se você sair desse negócio, meu bônus não cai R$1.000, de verdade. No entanto, eu tô aqui porque eu acredito em você. Se você não quiser, meu irmão, tá tudo certo. E eu comecei a chorar, tomei uma decisão. No mês seguinte, eu bati diamante. A gente vê algumas coisas aí, né? O Bruno já falou do Teatro Gazeta, quando ele viu o Caio Carneiro ali, o evento foi importante para ele. Falou de Leandro Kens, que ali em Brasília o evento foi importante para ele. Mas a presença fundamental de um upline também. Então, para você, o Bruno Caio falou um pouquinho dessa nomenclatura de líder, que está quase, tá muito usada verbalmente e pouca utilizada na prática. Mas se você é um líder mesmo, você tem que estar ativo, presente na vida das pessoas, ok? E a vida do Bruno Caio mudou por causa de eventos e de um upline presente. Mas, Bruno, qual que foi a primeira coisa que você ganhou? Eu estou falando material mesmo, pode ser carro, viagem, checão, sei lá o que foi, troféu, alguma coisa que você falou, yes, a primeira coisa que mexeu com você. Cara, que marcou demais, Vagnão, primeiro cruzeiro. Primeiro cruzeiro? Primeiro cruzeiro, porque, cara, a gente... Você não tinha feito ainda? Não, já tinha feito um cruzeiro na lua de mel de casamento. Ok. Mas assim, no multinível, o sonho nosso, Vagnão, era ir, e a gente via a turma indo. Por 4 anos eu fiquei vendo. Você ficou só assistindo e batendo palma? Assistindo e batendo palma. Tá. Não foi fácil, galera. Quando você quer muito alguma coisa... o que acontece também, quando você quer muito, você demonstra um pouco de falta de fé, né? De certeza, né, Vagrão? A ansiedade nem sempre é positiva. Exato, cara. Então eu via. E aí quando a gente bateu o diamante em junho de 2016, aí veio um e-mail pra nós, vocês estão qualificados pro próximo cruzeiro. Misericórdia. Cara, mas Vagnão, você que tá assistindo, pense em algo muito importante. Eu não tenho filhos ainda. Se você tem filhos, pense em algo, provavelmente vai ser seu filho, muito importante pra você. O multinível era isso na minha vida, naquela época, Vagnão. Ir para um cruzeiro era como você comemorar algo importante pro seu... Era assim, bicho, era tudo. É um reconhecimento também, Cara, né? tanto que a gente foi e ficamos numa cabininha lá no buraco do navio, sem... Junto com as batatas, mas não tem Junto problema. com as batatas, não tem problema. E olha só, a gente foi com a grana contada nesse... E eu lembro lá era ficha ainda. No navio, não era cartão como a gente tem hoje, né? Teve um tempo que a MS era ficha. Eram umas fichinhas amarelas. E eu lembro que eu fui, comprei um bloquinho de ficha de bebida, fui tomar um café 5 minutos com a Ana depois disso, saí da mesa do bandejão lá e larguei minhas fichinhas lá. O bandejão que ele quer dizer é o buffet do navio, tá bom? É o buffet do navio, o buffet que é 24 horas. Eu deixei lá, perdi, cara. E nós ficamos, a grana que a gente tinha era caro pra caramba, a gente comprou em ficha de bebida, ficamos sem... Mas, bicho, eu tava tão extasiado com aquilo. Que é o que menos importava. Essa foi a número 1, Vagnão. Depois, a gente tinha um grande sonho, que era bater 1000 ativos na rede. Tá. Quando a gente realizou esse sonho, a gente tinha 7 anos de multinível, meu irmão. A gente foi realizar o sonho de ter 1000 ativos na rede. 7 anos. Longos 7 anos. Longos 7 anos. Depois de um tempo, Vagnão, depois que a gente bateu o diamante, eu parei de contar porque foi uma realização... As pessoas hoje querem se realizar com Imperial, cara.
Eu tô arrepiado porque eu lembro o que foi pra mim bater um diamante com 5 mil de bônus, Wagner. Alguma pessoa que tá vendo, talvez não vai sentir porque você bateu o diamante e nem ligou pra isso, cara. Pra nós era a coisa mais importante da vida. Era coisa com meu pai. Era eu poder provar pro meu pai que eu podia ganhar dinheiro com isso. Era eu mostrar pra minha mãe. Era eu mostrar pros meus amigos. Meu irmão, eu fui piada dos meus amigos muitos anos. E não aquele clichêzão do não sei que lá boy e tal. Não, não. Boy. Não era isso, não. Eles não faziam isso. O lance deles era aquela cutucada com classe. E aí, Brunão, não ganhou a Mercedes ainda, velho? Mercedes, hein, Brunão? Brunão, você não tá rico ainda, velho? Então passa uma lá, Bruno, a sua lá, ó. Teve um, eu não tenho amizade com esse cara mais, mas teve um cara que a gente era muito amigo, ele falou assim, Brunão, ainda bem que eu não acreditei em você, hein, meu irmão? 2 anos depois eu ia estar até agora, porque nem você chegou, irmão. Ele tem nome? Ah, eu prefiro não falar, não. Você fala só pra mim. Depois eu falo só pra você. Depois não, porque eu tô gravando agora, né? Mas você sabe que tem um treinamento da Amway, que o rapaz fala disso, acho que a fita chama O Harry. Não sei se você lembra disso. Não. Que ele mostrava o plano pro Harry e o Harry ria dele. E era vizinho. E o Harry, não vai dar certo. E de repente ele comprou um carro, ele trocou de carro. E ele passava e falava, o Harry. Assim. E aí o outro carro legal, ele, Harry, até a hora que ele pegou a Mercedes. E ele fez questão de passar bem devagarzinho. E ele fala, ô, Harry. É legal você encontrar essa pessoa agora com o seu carrão. Puta, buzinado. Mas então, Bruno, mas beleza. Teve o Cruzeiro, teve o lance das 1.000 pessoas, mas e coisa material, grana, carro, assim? Cara, porque tem uma hora, Bruno, que por mais fé no negócio, fé em você, fé em Deus, fé no país, a gente fica meio receoso. Putz, será que o mês que vem vai ser assim? Sim. Será que isso se mantém para o próximo ano? Mas tem um momento que você fala, yes, ganhamos o jogo. Teve um momentinho, que foi quando a gente começou a ganhar 30 mil por mês. Ok. Isso foi em meados de 2017, a gente ficou na casa dos 30 mil. Todo mês. Então a gente ganhava de 30 a 40 mil. Isso já era uma grana que eu nunca tinha visto na vida. Tá. Legal. Mas não foi o pá do pá. O pá do pá foi quando, com 7 anos de marketing de rede, a gente inicia numa nova empresa, uma nova oportunidade. Por quê? Porque a empresa anterior mudou as regras do jogo. Ok. E quando a empresa muda plano, muda a regra de qualificação, tal, cara, isso começa a afetar a crença no relação ao negócio. Wagner, eu não sei fazer nada sem crença. Se eu me magoar muito num negócio, eu caio fora. Na vida é assim, né? Quando a gente perde a credibilidade em alguma coisa ou em alguém, muda. Mas tudo, tem gente né? que é puxa-saco e ainda consegue ficar por um tempo em algo que não acredita. Mas não produz também. Não produz. Porque internamente. E aí, só fazendo um parênteses, é óbvio, essa é uma das qualidades, das características extraordinárias da Atlântica Natural, né? Verdade, total. Sem nenhuma mudança, sem nada. O presidente Juliano Rocha, claro que ele fala que ele pensou muito antes. Muito antes, nunca descapitalizou a empresa e fez um plano que está aí até hoje e não vai mudar. Nós vamos falar ainda da Atlântica, foi a grande virada. E aí, mestre, bom, quando chegou com 7 anos de marketing de rede, a gente inicia numa nova empresa. E nessa empresa, com 7 anos, lembra que o Marquinhos falou, Brunão, você tem que mostrar 2.000 planos e você vai ser um Royal como eu sou. Na época o PIN dele era Royal, coincidentemente com o nosso, que vai ser Royal. Então, o que acontece, irmão? 7 anos depois, a gente bateu os primeiros 106 mil reais no mês. Isso foi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio de 2020. Misericórdia. A gente bateu 106 mil reais no mês e a gente ganhou nosso primeiro bônus carro. Então, esse foi... Cara, eu chorei muito esse dia. Você tá vendo, você vai falar, pô, o Bruno é um chorão. Eu sou, cara, emotivo demais. Porque eu não esqueço dos meus sonhos, cara. Eu nem esqueço daquilo que eu sonhei, que foi sonho um dia. Todo dia eu me lembro, Vagnão, de alguns momentos especiais. Porque todo dia lembra. Quando eu falo todo dia, gente, eu não tô exagerando. Todo dia eu vou pro YouTube para reacender. Eu preciso me emocionar. Okay. Eu nunca tô morno no negócio. Qualquer hora que uma pessoa me liga da minha rede, meu irmão, eu tô fervendo pro negócio. Para colar. E aí, Wagner, então esse foi. E o nosso primeiro bônus carro, que foi uma BMW 320i, do jeitinho que eu escrevi. Eu fui num treinamento com um líder ao seminário. E eu escrevi, em 2017, eu escrevi num caderno, num treinamento, Wagner. Eu hoje, nesse momento, lá em 2017, escrevendo o que eu vivi em 2020. Okay. Estou recebendo minha BMW 320i Sport GP com couro interior caramelo, papapá, na cor prata, chumbo, pipi,
Em 2020 eu tava retirando esse carro zero. E a carta? Você tinha ela? Eu tenho até hoje essa carta, Vagnão. Até hoje. Ensina o pessoal a fazer isso aqui, Bruno. A gente tá aqui em... Que mês a gente tá? Abril, março? Abril, março, é. Março de 2026. A pessoa podia fazer uma carta para quando? 2030? Alguma coisa assim? Não, olha só, tem uma parada, Vagnão, que é o seguinte, não tem data. Não tem como você pôr uma data para algo que já tá pronto. Ok. Se você tem que estar pronto agora, não tem data para isso, é agora. Então você vai escrever no presente. Então eu, fulano, Bruno, João, Pedro, hoje estou muito feliz porque estou vivendo algo que eu sempre sonhei. Hoje eu estou feliz comemorando o número de qualificados de X diamantes. Usa a sua imaginação. De Uma X, viagem de cruzeiro, um resort no Nordeste. qualifico o meu primeiro cruzeiro. Estou muito feliz e me emociono nesse momento na minha casa, no bairro XPTO, que eu sempre sonhei em morar. Estou recebendo minha primeira entrada, meus 15% que o Juliano Rocha me mandou no meu e-mail, o contrato para eu assinar. Você é agora. Não dá para jantar se a janta não estiver pronta. Onde as pessoas erram, Vagnão? Elas ficam colocando meta para daqui a 30 dias, para daqui a 60. Você é Deus? É você que decide quando as coisas acontecem na sua vida agora? E as melhores coisas nem são planejadas, elas acontecem. Acontece. Mas a pessoa tem que estar pronta para isso, né? Mas se não tiver pronto agora, Vagnão... Não recebe. Não recebe. É agora. Então é por isso... eu quero ser imperial. Eu fui fazer um seminário em Brasília, uma líder lá falou assim para mim, ela é diamante, falou assim, Bruno, até a convenção eu sou imperial. Eu falei, não é. Não é. Sabe por quê? Primeiro... Triplo eu arrisco. Primeiro, você tem que valorizar o PIN. Se você não está valorizando o elite você tem que imaginar como uma entidade. Então a entidade elite está olhando você falando assim, eu vou para Imperial. E ele está falando assim, E eu? Então você não gosta de mim? Aí você está passando por ele aqui, ó, querendo ir para o seu Imperial, ele é aqui. Porque cada PIN entrega um desenvolvimento e as pessoas querem simplesmente pular. O diamante elite perdeu importância, o duplo perdeu importância, o triplo. Né? Então assim, né? E o pior é que às vezes ela até acredita, viu, Bruno? E aí, se não vê o fruto da expectativa, vem frustração. E isso é muito perigoso, né? Exato. E hoje, assim, a gente está chegando aqui numa parte importante. Quantos carros já foram, Bruno, conquistados? Vagnão, na indústria foram 5 carros. Quantas viagens? Foram, ai meu Deus, 4 Punta Cana, 3 Cancún 7, mais 8 cruzeiros, mais Portugal, toda a Europa que a gente conheceu, Portugal, Paris, vamos para Portugal agora de novo, Itália, França, já falei, Espanha, Madrid, vixe, República Dominicana, Barcelona, vixe, mais muito. Então, na Embraer isso seria impossível. Impossível. Legal. Impossível. Na Embraer, Vagnão, eu lembro que um dos motivos que me frustrou na Embraer foi quando eu virei supervisor, fui promovido, eu ganhei um acesso no sistema de RH para eu fazer avaliação, poder dar aumento para as pessoas, demitir, contratar, essas coisas, de empresa grande. E, cara, tinha um botãozinho lá que eu nunca devia ter apertado. Qual era? Cargos e salários. E eu vi o salário do meu chefe. Cara, e eu me frustrei, mas num nível... Ele tinha quantos anos de casa? Cara, ele tinha 10, ele devia ter uns 12, 15 anos, ele era poucos anos mais velho que eu. E ele se você trabalhasse muito, você ia ganhar o mesmo que ele? Cara, eu ia ganhar o mesmo que ele. E era quanto? Cara, mais ou menos 10 mil reais, um pouquinho menos ainda. Cara, já era frustração, né? Não, meu irmão, assim, eu fiquei frustrado num nível, assim, que eu falei, cara, eu sempre fui é aquilo, do jeito que a gente faz qualquer coisa, a gente faz tudo. Então eu fui um engenheiro dedicado, eu fui um estudante dedicado, eu era um profissional na Embraer dedicado, tudo era dedicado, porque, cara, tem que ter prazer, né? E quando eu vi que, cara, eu tava trilhando uma estrada que eu não queria estar nela mais... Foi uma bênção de Deus, cara, é princípio, cara. Acho que Deus falou assim, eu vou motivar o Léo Del Passo a fazer um convite pro Bruno para dar uma chance para ele. E mesmo assim eu tinha o poder do sim ou o poder do não na minha mão, né? Isso é muito legal. Mas, Wagner, muitas viagens, muitos carros. Muitas viagens, muitos carros, mas alguma dessas empresas que você passou aí nessa trajetória que você teve, de verdade, tá legal? Te deu tanta felicidade, paz e segurança como a Atlântica Natural? Nunca. E aí, falando de Atlântica, Wagner, eu vi uma empresa sair de 47 para mais ou menos 500 produtos.
eu não sei se todo mundo sabe, mas a primeira reunião minha com o Juliano foi um papo para ser corporativo da empresa. Ah, eu sei disso. E aí depois disso, cara, o Juliano falou, cara, para daqui uns 3 meses e tal, mas no final do bate-papo eu falei assim pra Ana, amor, essa empresa tá boa para fazer rede. Vai virar, hein? Pô, eu conhecia o Juliano, a gente não era amigo, próximo, mas eu já conheci o Juliano desde 2019. Cara, eu gostei demais do que o Juliano falou pra mim ali. O Juliano tem esse dom de ser cativante, né? De passar aquela confiança pro negócio. Então a gente começou a fazer rede. E, cara, eu nunca perdi a confiança 1 milímetro sequer. Porque eu sempre tive próximo do Juliano. O Juliano sempre falou pra mim, Brunão, eu vou fazer tal coisa. E ele faz. E acontece, né? As ele coisas faz. que ele fala. Eu falei pro Juliano, eu falei, ô mestre, eu não sei se você sabe o que você fez com esse bendito 10x. Porque quando ele começou um tempo atrás, nós vamos crescer 10 vezes mais esse ano. Eu pensava, meu Deus, esse homem é doido, não dá pra crescer 10 vezes. 10 vezes é complicado. Eu falei, cara, não dá. Mas tudo bem, a visão do presidente, mas eu não estava acreditando. Mas olha o que ele fez, olha a sabedoria. Ele começou a criar uma atmosfera com essa crença. Que é igual quando Jesus foi multiplicar lá os pães. Ele falou pra galera, não, pede pra todo mundo se assentar pra receber o alimento. É como se você fosse perguntar lá, por que você tá sentando? Porque eu vou comer, vai vir alimento. Então o João começou a falar, ei, quem tá ouvindo aí no Zoom, põe 10x, porque é 10 vezes mais. Eu tô, pô, 10x. Entrou no sangue aquilo, né? Aí ficou aquela 10 vezes mais. E meu irmão, até um certo tempo, eu falei assim, meu irmão, não dá tempo mais de crescer 10 vezes. E nós não crescemos muita coisa até agora. Só que é o que acontece. Você lembrou do bolo chinês? Do nada, vem uma empresa e quer fazer fusão. A primeira. Puf. Aí vem outra que quer fazer fusão. O que aconteceu? Cresceu 10 vezes mais. Puta, nada começa com condição. Primeiro você começa, dá o tom e aí depois a condição aparece. Então, a Atlântica Natural não é à toa e não por acaso. E aí entra a força da crença do nosso presidente. E por que eu acredito tanto no nosso presidente? Por uma razão específica, Wagner. Uma dentre tantas. Uma delas, a principal, é a seguinte: ele não precisava estar aqui. Isso é uma característica que realmente, para quem é profissional, entende que Bicho, faz um diferencial muito grande. Que é a mesma coisa que você perguntar lá pro Silvio Santos, se ele tivesse vivo, por que você tá aqui todo dia? Aí ele vai dar um outro porquê, porque ele não precisava. O Juliano também não. Você fala, Juliano, esse negócio. Pô. E ele consegue passar isso para baixo, né? Todas as pessoas que se aproximam se apaixonam pela empresa. Exato. Né? Ô Bruno, me fala uma coisa. A Ana foi fundamental para você nessa jornada? Nossa, cara, ela foi. Se não fosse a Ana, eu não estaria no multinível. Porque assim, Vagnão, eu não tinha interesse nenhum em empreender, em trabalhar com venda. Eu não fazia parte do meu vocabulário, de nada, nem dos meus pensamentos, nunca. Eu estava totalmente focado na minha carreira, né? E legal. E aí, um dia a Ana fala assim pra mim, amor, eu não quero ficar a vida toda na empresa. Cara, não dá, vou ficar 5 anos e quero empreender. E eu sempre apoiei ela em tudo. Eu falei assim, amor, cara, o mais fácil é ter uma franquia. E eu sou muito rápido. E eu falei, cara, você quer empreender? Então nós vamos ver franquia. Aí nós fomos ver franquia Subway, Cacau Show, um quiosque da Havaiana no shopping. E aí nós fomos ver os 3. Investimento de 120 a 350 mil reais na época, isso finalzinho de 2012. E aí, a gente não tinha essa grana, óbvio, né? Mas eu estava disposto a ela sair da Embraer, pegar a rescisão, pedir para ser mandado embora, a gente vender o carro, emprestar uma grana no banco e abrir uma franquia. A gente estava tendendo para Subway. Só que a gente foi no Sebrae, nós fomos pesquisar e tal, e cara, putz, bicho, 90% das franquias no Brasil, o dono não ganha dinheiro. Infelizmente. Você que é franqueado, meus pêsames, eu sinto muito. Meus sentimentos. Pô, meus sentimentos. E aí, cara, o que acontece? Ela falou isso. Cara, e aí quando a gente pegou essas informações, deu uma brochada. Falei, amor, putz, e abrir um negócio, a gente ia ter que largar o trabalho na Embraer e tal, enfim. E aí, nesse meio tempo, cara, no mês seguinte, isso foi, ou 2 meses depois, no final de 2012, em janeiro de 2013, eu tô saindo da minha sala lá na Embraer, fechei a porta, tinha um corredorzinho assim, tava o Leonardo Del Passo falando. Aí o Léo, Brunão, opa, Brunão, chega aí. Irmão, posso ir na sua casa sábado? Eu falei, que tá pegando? Aí falou, não, cara, eu queria falar com você uma forma de empreender sem deixar o trabalho. Eita, né? Putz, eu falei assim, irmão, o que é? Daí ele falou, não dá pra falar disso aqui na empresa, irmão, queima o filme. Vamos falar na sua casa sábado. Eu falei, sim, claro, não, show. Em casa, sabadão, 10 horas? E aí ele foi e mostrou o plano. Na hora que era tudo que eu queria.
Tanto que, cara, eu vou falar um negócio pra você, Leozão, se você tá vendo, desculpa, irmão, mas eu tenho que falar. Foi uma bosta a primeira apresentação que eu assisti, velho. O Léo tava há 4, 5 dias na Monavi. O Léo tinha a língua presa. O Léo abriu um notebook na minha... Ele ficou 2 horas batendo slide na minha mesa, falando de algo que ele não dominava. Mas tem gente que tá fazendo isso até hoje, Bruno. Então é legal você falar pra pessoa tomar cuidado. Então tira isso como aprendizado. Não existe um plano tão bosta que vai fazer alguém que quer muito não entrar. E não existe um plano tão bom que vai fazer um cabeça dura entrar. A apresentação que eu assisti foi detestável, meu irmão. Eu tava pé da vida, eu tava com fome, eu não aguentava mais ouvir o Leonardo falar, mas eu gostei do negócio. Eu tava ali e tal, papá. Quando ele falou, Brunão, encerrou, eu falei, cara, beleza. Brunão, vamos cadastrar? Eu falei, eu vou cadastrar, irmão, mas eu não vou cadastrar agora, eu quero sair, eu quero ir almoçar. Depois a gente conversa, tal, pá, fechou ali, pá, rapidinho, que eu tava até com visita em casa, que era meu professor de física, o Edson. Joe, se você estiver vendo, irmão, eu sei quando você torce pela... O Edson era meu professor de física e a gente era muito amigo e a gente ia tomar um café da manhã esse dia, Wagner, só fazendo aspas. O Edson, Joe, me esperando, era uma subida que eu morava no topo lá da rua. Aí ele me liga, Brunão, tô te esperando para tomar um café, porque eu marquei com o Léo às 10 da manhã e esqueci. Okay. Então eu tô saindo para encontrar o Edson para ir tomar café, meu ex-professor de física, e dou de cara com o Léo descendo do carro com a namorada dele, Sabrina Del Passo, irmã do Marcos Clemente. E aí, cara, os dois estão descendo, daí ficou como se eu tivesse ido receber eles, sabe? Entendi. Então, Brunão, pô, legal, que bom que vocês eram. Daí eu virei e liguei pro Edson. Falei, Joe, vai ter uma apresentação aqui na minha casa, vem aqui comigo, você assiste comigo, depois a gente vai tomar café e vamos almoçar junto. Aí ele falou, apresentação do quê, Brunão? E eu, bobo nem nada, falei assim, meu irmão, é aqueles negócios tipo Herbalife. Vem cá, daí ele, puta, não faz isso comigo não, velho, tá doido, tal. Eu falei, mano, eu não sei o que é, mas pelo que eu senti é tipo Herbalife. E aí foi, a gente viu. Só que o Edson foi fundamental, porque o Edson falou o seguinte, Brunão, esse negócio é bom, só que tem que trabalhar. E aí, eu fugi, né? Mas falando da Ana... eu ia chegar nessa parte. Nossa Senhora. Eu perguntei sobre a Ana. Meu Deus do céu. Que a mulher ficou em segundo plano. Meu Deus, não, aí a Ana... Vamos fazer o seguinte... Dá uma mensagem pra ela e fala o quanto ela foi importante. Amor, você foi sensacional na jornada. Todas as vezes que eu pensei em desistir, porque o jogo é emocional, ela rodou o laço e foi lá e pum, você me trouxe pra dentro. Quanto de trabalho eu te dei, meu amor? Que eu falei pra você, eu tô fora, eu quero minha vida de volta, eu não quero mais esse negócio não acontece. Você sabe o tanto que a gente demorou, trabalhou, a gente trabalhou, se dedicou pra conquistar o que a gente tem. E todas as vezes, Aguinaldo, que eu falei, eu não quero mais esse negócio, eram minhas emoções gritando, e ela nunca deixou eu escapar. Ela foi teu porto seguro. Cara, foi ela que fez a gente começar, ela que fez a gente se manter, e hoje, cara, você não sabe, já há algum tempo, né, desde dos outros programas de desenvolvimento feminino que a gente faz parte de outras empresas, hoje eu vejo essa mulher brilhando no Nato Belas, a gente realizando o grande projeto da nossa vida. Nós já vamos acabar ou já deixa um recado pro presida também ou não? Já vamos acabar e pode deixar um recado pro presida. Faz os dois. E presida, um outro cara que eu preciso dar um recado também, eu só tenho a agradecer, porque é o seguinte, meu irmão, não é demagogia e nem puxação de saco. Se não fosse a sua decisão, meu irmão, de todos os dias acordar, eu sei que você acorda cedo, entre 5 e 6 da manhã, dorme tarde, mesmo tendo a possibilidade de viver sua vida, de realizar outros sonhos, de fazer tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar, porque a gente sabe que você não está mais no jogo do dinheiro, você bateu esse chefão há muito tempo graças a essa indústria. Então, graças ao seu sim, todos os dias, meu irmão, eu tenho uma oportunidade de transformar a minha vida, a vida da minha esposa e de levar essa mensagem para muitas pessoas. Então, o que eu desejo para você, meu irmão, é o seguinte: saúde, sabedoria, paz e muita força, meu irmão, para lidar com os desafios, mesmo não estando mais no jogo do dinheiro. Você está no jogo do sonho, no jogo do propósito. Isso me encanta. Que legal. Bruno Caio Baroni, obrigado. E Vagnão, te amo, meu irmão. Eu também te amo. Sabe? Você é uma referência na indústria para nós. Obrigado, irmão. Obrigado. Fico feliz. E o Bruno, ele deixou aqui muitos gatilhos para você que está começando ou já está nessa jornada e teve dificuldade.
Hoje a gente sabe, a gente imagina, você imagina, eu sei o quanto ele ganha por mês, onde ele vai chegar, dependendo do dia que você já assistiu, o PIN dele é outro, mas é um cara hoje multimilionário que viaja o mundo, tem um padrão de vida extraordinário, mas que teve dificuldades, desafios que talvez você esteja passando por hoje, ok? Então lembra, curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas esse podcast, porque ele pode mudar a vida de pessoas, ele pode salvar pessoas, ele pode fazer as pessoas elevarem os padrões, ele pode quitar suas dívidas, ele pode fazer você realizar todos os seus sonhos, porque na Atlântica Natural você pode.